rapaziada, beleza? Mano Shark aqui de volta. Dessa vez com outro tipo de conteúdo. Não vai ser mais como o outro vídeo, que eu simplesmente fui falando tudo o que acontecia, né, nos capítulos que estavam dentro do volume 1 de Naruto. Esse outro quadro, eu vou tá brincando um pouco. Vou tá conversando com vocês enquanto vou fazendo um desenho. E vai ter temas diferentes e variados. Eu não consigo nem falar exatamente sobre o que vai ser isso, mas vocês vão entender que vai ser um estilo de desenho um pouco mais sério, né, digamos assim. Um estilo de desenho que eu já gosto bastante, que eu já acabei aperfeiçoando com o passar do tempo. E vou sempre trazer alguma dinâmica divertida, colocando, sei lá, personagem de Bleach num estilo de Naruto, personagem de Jojo no estilo do de Bleach. E a gente vai brincando, vai conversando. Às vezes pode ser que tenha uns desenhos também como se fosse um redraw, algo assim do tipo. Mas vai ser um estilo de vídeo mais leve, sem muita escatologia, sem muita piada, assim, igual o outro vídeo. Aqui realmente vai ser uma coisa mais eu trocando um papo com vocês vendo o procedimento do desenho aqui, enquanto eu vou comentando também sobre os personagens que eu tô desenhando, enquanto eu tô comentando sobre o estilo, alguns passos a passos ali. Não esperem que eu vou estar ensinando alguma coisa aqui. É realmente uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve. E eu espero conseguir narrar aqui bem mais tranquilamente pro meu editor aqui não ficar bravo comigo, porque no último já teve que picotar áudio pra caramba. Bom, como vocês podem já ter dado uma olhada aqui nas imagens de referência do vídeo, o tema vai ser o time do som, trio do som do Exame Chunin, lá do Naruto clássico. Bom, boa parte de quem assistiu Naruto clássico ou leu o mangá se lembra deles. Eles tiveram cenas bem impactantes, talvez não memoráveis assim de grandiosas, mas eles eram personagens bem singulares, né? Todos os personagens, na verdade, do Naruto clássico, eles carregam uma bagagem de identidade muito forte. Dá pra ver que o Kishimoto tava bem realmente dedicado na obra, tava bem criativo, né, em toda a administração ali do projeto. Então ele fazia visuais interessantes, habilidades interessantes, trouxe conceitos pro mundo bem legais, e com esse time não foi diferente. Dava pra ver que o clima ficava mais tenso quando eles apareciam, dava pra ver que coisas ficavam um pouco mais sérias por toda essa questão de mistério. E bem, eles realmente tinham uma carga bem pesada quando apareciam, né? Eram três: Zaku, Dosu e Kin. Todos eles tinham habilidades envolvidas com som. Dosu era o líder, ele tinha um dispositivo no braço direito por onde ele usava as habilidades de som. Ele parecia ser o mais inteligente do grupo. Zaku era um garoto mais impulsivo, tinha uma presença um pouco mais forte, lembrava até Naruto, Kiba. Não pensava tanto assim. Ele tinha alguns buracos na palma das mãos, um em cada uma, onde ele soltava ar comprimido, conseguia soltar rajadas de som. E tinha Kin, que usava de genjutsus, utilizando aquele esquema com os guizos nas agulhas. Só que ela acabava sempre menosprezando o seu inimigo, subestimando ele, não tinha um olhar muito estratégico com base no cenário que ela tava e tal. Acabou não aparecendo tanto assim. Aqui vocês já podem notar que eu comecei a fazer elaboração dos designs, mexer um pouquinho nos elementos ali para fazer com que os personagens pareçam de fato estarem na segunda etapa da marca da maldição, né? E para isso eu tive que pesquisar umas imagens de referência. É sempre muito importante ter imagens de referência para que você consiga fazer algo fiel, algo que seja visualmente interessante, que bata bem com o que você imagina pro desenho. Então eu comecei a dar uma pesquisada, entender como é que funciona, no caso as características, né, dos personagens quando eles estão nessa etapa. Então eu comecei a entender algumas coisas. Alguns personagens, quando estão na segunda etapa da marca da maldição, eles ficam com a pele escura, ficam com dentes afiados, o cabelo ou cresce ou fica mais armado, mais espigado, né, tendo aquela aparência mais agressiva. Alguns também ficam com marcas no corpo, ou então modificações em características corporais que o personagem tinha, que eram um pouco mais excêntricas, como um braço a mais, coisas assim. Bom, vocês podem estar vendo aqui que eu já comecei a elaborar bem esses visuais. Confesso que o Dosu foi bem difícil, porque ele já fica com a parte do corpo escondida, fica com aquelas faixas, aquela roupa que cobre o corpo inteiro, né? Então eu tive que dar uma brincada boa com a criatividade para conseguir fazer um visual interessante. Enquanto isso, o Zaku foi bem tranquilo. Ele já tem um visual mais agressivo e mostra o rosto, então eu consegui mexer um pouco mais com esses elementos. A Kin era a personagem que eu tava com um pouco mais de preocupação de como que eu iria elaborar o visual dela, com medo de que ela ficasse muito parecida com a Tayuya. Mas enquanto eu fui desenrolando o visual, eu percebi que tava ficando bem legal. Coloquei ela numa pose, num ângulo que trouxe um ar bem de opressão. Dá pra ver que ela tá com a cara bem ameaçadora, como se fosse um predador. Eu achei que ficou bem legal. E colocar uns diferenciais, como aqueles guizos no cabelo. Soltei bem o cabelo também, aquela marca em cima do nariz, aquela cara de poucos amigos. Achei que ficaram bem legais, combinaram muito com a personagem. E no fim das contas ficou como o visual
entre os três, foi o que eu mais gostei. Uma das preocupações que eu tive enquanto estava fazendo os desenhos era que os três ficassem muito semelhantes aos visuais dos outros que tinham a marca da maldição no mangá, no anime. Eu não queria que as pessoas olhassem pro Dosu nessa segunda etapa e de repente falassem que era um Sakon ou um Kidomaru, só que enfaixado com a roupa, né, do Dosu ou do Zaku. Eu queria que eles fossem únicos, já que isso também é um elemento que os membros que possuem a marca da maldição carregam. Nenhuma segunda etapa é igual à outra. Todos têm seus diferenciais e eu não queria que fosse diferente aqui. Tava com muito medo de que simplesmente olhassem e pensassem que, putz, é o Sakon, como eu falei, é já um personagem que já existe ali, só que ele tá com outra roupa. E isso na Kim foi algo que eu fiquei bem preocupado, porque, de novo, de mulheres com marca da maldição, só tivemos a Tayuya. E o visual dela é bem bacana. Não tinha muito como correr, porque algumas coisas eram muito semelhantes. O tamanho do cabelo, né? Essa cara de brava, de mal encarada. Então eu tive que dar uma boa rebolada aí pra fazer algo que se destoasse, mas que ainda assim fosse identificável. Por sorte, eu fiquei bem satisfeito com os visuais que eu consegui desenvolver no final. Achei que ficaram bem consistentes. Depois eu fui apagando algumas linhas soltas, né? Vocês vão perceber que eu gosto bastante de fazer um esboço que tem bastante linha, bastante traço mais fininho, às vezes até dou uma engrossada em alguma junta, uma ou outra ali, mas eu sempre venho depois passando meio que um pente fino, dando uma limpada, porque senão vai ficar muito poluído o desenho, né? Algo que eu gosto bastante de fazer é trabalhar com o esboço. Claro, eu consigo passar uma line art, fazer uma coisa mais definidinha e bonitinha, mas eu sinto que consigo trazer uma identidade artística bem legal pro desenho, pro trabalho, quando eu simplesmente vou trabalhando em cima do esboço ali com uma pintura. Vocês vão notar que eu gosto bastante de usar cores que são mais opacas, uma coisa bem mais saturada. Eu gosto de tons mais acinzentados, sinto que traz uma seriedade. Por algum motivo me atrai muito. Eu percebi que gostava bastante desse padrão assim de cor quando joguei o Dark Souls 3 e me apaixonei por toda a estética, por todo o cenário, a construção de mundo ali, que simplesmente tá tudo desbotado, tudo ferrado, sem cor nenhuma. Por algum motivo isso me agrada bastante. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas nossa, eu sou apaixonado, amo mesmo. E eu gosto de trazer isso pros meus desenhos. No fim das contas, algo mais vibrante, mais colorido é o que atrai o público. Só que, bom, minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo e eu gosto realmente disso. Eu gosto realmente dessa estética e eu acho que combina muito bem com o meu estilo artístico, combina muito bem com os desenhos que eu faço. Então eu acabo dando uma investida legal nisso. Mas vez ou outra eu sinto que eu posso estar me passando um pouco, que o desenho tá ficando com cor nenhuma ou variação muito rasa. Então eu vou, mexo um pouco nos níveis do desenho, né? Dou um pouco mais de contraste, boto um pouco mais de iluminação. Até porque eu também sei que se deixarem eu faço um desenho quase que preto e branco, só tons de cinza. Assim também não dá, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Aqui vocês já vão notar que eu comecei a colocar um pouco dessas cores. Eu espero que no vídeo elas apareçam, que, né? De novo, tudo muito cinza. Mas aos poucos vocês vão percebendo que vai começando a pegar um pouquinho de cor ali, um pouquinho de cor aqui. Eu vou começando a passar um pouco mais por cima de algumas áreas, porque eu mexo bastante com opacidade. Então eu gosto de jogar ali umas cores, tendo o pincel numa opacidade 20, aí fica meio que transparente, fica meio fraquinho. Eu vou passando uma, duas, três camadas, colocando outras cores por cima. Eu sinto que fica bem homogêneo trabalhar dessa maneira. E aí, aos poucos, vai ressaltando os tons. Mas voltando para os personagens, depois comentem aí embaixo como vocês imaginam que seria a elaboração desses personagens com essa segunda marca da maldição, eles já transformados, quais seriam as dinâmicas deles, as habilidades que seriam, não sei, de repente, ou alteradas, ou ainda mais potencializadas, como que eles iriam agir. Enquanto eu fui desenhando, eu fui teorizando uma coisa ou outra. No Dosu eu coloquei mais uns tubos nas costas dele, né? Você consegue perceber que no braço ali eu simplesmente tirei o dispositivo e coloquei como se os buracos de som fossem do próprio braço dele, né? Então eu imaginei alguma coisa como se ele puxasse o vento, né? O ar das costas por meio desses tubos e soltasse pelo braço. O Zaku eu coloquei mais alguns buracos nas pontas dos dedos, aí de repente ele também soltar como se fosse um canhão, ou eu conseguir soltar em pequenas proporções, assim, por meio dessas pontas dos dedos. A Kim, como ela tem uma parada meio que genjutsu por meio do som, coloquei os sinos, os guizos, na verdade, em algumas mechas de cabelo. Acho que ela conseguiria trabalhar dessa maneira. Poderia ser uma habilidade diferente que de repente se expandisse. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade. Acho que eu gastei toda a minha criatividade realmente focando nos designs. Mas eu adoraria ver o que vocês imaginam para esses personagens. Se eles tivessem essa segunda forma, contra quem que eles lutariam também, como que seria esse combate. De repente colocar o Dosu contra, sei lá, o Shikamaru,
contra o Shino, ou botar alguém aí pra tomar uma surra do Rock Lee, como que seria esse combate. Bom, adoraria ver o ponto de vista de vocês. Curiosidade, enquanto eu pesquisava sobre os personagens, eu descobri que o nome deles, todos têm relacionados o primeiro nome com algum tipo de som, e o sobrenome deles, na verdade, são nomes de ossos que temos nas orelhas. Dosu, por exemplo, é um nome relacionado com o som de esmagar, principalmente de passo. E Kinuta, que é o sobrenome dele, tem relação com bigorna, que é o nome de um dos ossos que nós temos nos ouvidos. O nome Kin tem relação com o som metálico entre duas lâminas se chocando, então como se fosse duas espadas quando se batem que fazem aquele som agudo, seria o Kin. E Tsushi, que é o seu sobrenome, tem significado de terra, que também tem correlação com o nome de um dos ossos do ouvido, que seria o martelo. Foi isso que eu encontrei a respeito do sobrenome dela. E por último, Zaku, que o nome dele tem correlação o som que faz quando você faz um corte no vento. Sabe quando você pega um cabo de vassoura, uma espada, e você faz aquele corte no vento e ele faz aquele som meio que rasgando o ar? Então, seria esse som, Zaku. E pra fechar, Abumi, que é o seu sobrenome, significa estribo, novamente, um dos 3 ossos que nós temos nos ouvidos. Quando eu descobri isso enquanto eu tava pesquisando, né, sabendo mais sobre os personagens, eu fiquei muito surpreso. Nunca que eu ia imaginar que o nome desses personagens tivesse uma correlação assim tão forte com vento, com som. E é engraçado porque o Kishimoto já fazia isso. Eu sei que vários personagens que ele traz na obra têm seu nome ali com um significado forte, que reflete ou uma característica física ou psicológica, alguma habilidade, né? Então eu noto que ele já fazia isso sim, mas eu não imaginava de forma alguma que esses personagens também teriam essa bagagem. De qualquer forma, comentem aqui embaixo também se vocês já sabiam dessa curiosidade, se vocês tinham conhecimento do vínculo que eles têm, que passa até de habilidade, é algo que eles carregam até no próprio nome, que eu particularmente não fazia ideia. Estamos chegando aqui no final do desenho, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um tipo de vídeo um pouco diferente comparado com o último que havia sido feito. Eu pretendo fazer vídeos assim com mais frequência, eles são para ser um pouquinho mais rápidos, um pouquinho mais dinâmicos, é mais eu conversando e desenhando aqui e fazendo alguns levantamentos curiosos, comentando do processo da arte. Obrigado por terem ficado aqui comigo até o final, espero que tenham gostado do desenho, um grande abraço, tchau, e fiquem com a imagem do editor no final do vídeo também. Muito obrigado, gente. Falou!